Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos a nossa oração da manhã, bom dia ou boa tarde, conforme a hora que cada um vir a esta oração. Fazemos-lo a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Assim como tantas outras igrejas que foram criadas um pouco no mundo da imigração e que são testemunho, em primeiro lugar, de um valor que hoje se fala muito no mundo, da liberdade. Os portugueses imigrantes queriam ter liberdade para fazer as suas festas, para ter as suas reuniões, e por isso construíram estas casas, estes centros. E por outro lado, também foram recebidos por um povo, pelas autoridades que davam liberdade para que as pessoas pudessem fazer. É o primeiro valor que as nossas instituições criadas na imigração falam, da liberdade de quem chegou, que queria construir, e da liberdade de quem estava e que deu liberdade para construir. E é motivo para nós louvarmos o Senhor eternamente e agradecermos também a capacidade que os homens têm para se entender e para procurar soluções. Nós hoje celebramos na igreja Santo Inácio de Azevedo, português, nasceu na zona do Porto, e seus companheiros, mais 39 companheiros que foram martirizados. O hino desta oração: Deus, escultor do homem, que a tudo só criastes e que do pó da terra os animais formastes. Sob o comando do homem a todos colocastes, para que a vós servissem, servindo a quem criastes. Afastai, pois, os homens de uma fatal cilada. Que o Criador não perca a criatura amada. Dai-nos no céu o prémio, dando na terra a graça, e assim chegar possamos à paz que nunca passa. A vós, Deus unitrino, em nosso amor cantamos, nas criaturas todas, somente a vós buscamos. Santo Inácio de Azevedo, num quadro em Lisboa, do século XVII, XVIII. São Inácio de Azevedo, português, aparece sempre com a imagem de Nossa Senhora com o menino ao colo, uma devoção muito grande dos jesuítas ao longo dos tempos, porque a primeira imagem de Nossa Senhora atribui-se a São Lucas. Teria sido São Lucas que a fez e que está em Itália, em Florença. Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. 40 mártires, portugueses e espanhóis, e entre eles 2 padres, 24 estudantes,
14 irmãos auxiliares. Todos pertenciam à Companhia de Jesus. Santo Inácio de Azevedo nasceu no Porto em 1526, no século XVI, portanto. Aos 23 anos já tinha entrado na Companhia de Jesus, ocupando vários serviços. Era ardoroso pelas missões além fronteiras. Foi quando o Superior-Geral o enviou para o Brasil e, ao retornar, testemunhou a necessidade de mais missionários. Saíram por isso 3 naus missionárias. Em uma delas estava Inácio de Azevedo e os 39 companheiros. A nau foi interceptada por 5 navios de inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Foram interceptados por gente protestante que combatia os católicos. E ao chegarem ao barco foi muito fácil martirizar os padres e os seminaristas e os leigos consagrados por causa da coroa. Eram facilmente identificados. O protestantismo, no início e desde sempre, um dos objetivos é reformar a Igreja Católica. Nem para isso tenham que usar a força. E este martírio ao largo das Canárias foi um sinal dessa convicção, dessa ideia terrível de reformar a Igreja Católica, acabar com a Igreja Católica. Hoje estamos a viver no Canadá uma situação também complicada com a questão dos índios. Como católicos temos que sempre perguntar o que é que está escondido por trás. É com muita tristeza que nós vemos católicos a não pararem, a não refletir o que é que estará escondido por trás disto. Nós, portugueses, que sempre fomos fiéis, o nosso povo sempre foi amigo da Igreja Católica, também tivemos colónias e nunca tivemos escolas residenciais. Então o que é que está por detrás destas ideias para perseguir a Igreja Católica? Graças a Deus muita gente já está a ver e sobretudo hoje já se sabe que o problema são leis que é para passar no Parlamento. Mas nós temos que olhar para o passado e ver na força daqueles que resistiram, força para enfrentar os problemas do dia de hoje. E continuando, por amor pela Igreja, Santo Inácio de Azevedo aceitou o martírio, exortou e consolou os seus irmãos espirituais. Foi morto, lançado ao mar, e todos os outros foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Inácio e seus companheiros foram assassinados por serem católicos e missionários. Estamos no tempo das novas missões, das novas perseguições, a começar a nossa casa. Ali é o primeiro lugar, na nossa família, onde devemos testemunhar o amor a Cristo e se preciso sofrer por Ele. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros mártires, rogai por nós. E sobretudo neste tempo, interrogarmos-nos o que é que está escondido por detrás e não aceitar. É humilhante vermos católicos não permitir que se discuta, que se procure as razões com o argumento de que a política não é para a Igreja. A Igreja não pode falar de política. Mas também é história, também é futuro, também é presente. O católico tem que parar e questionar-se o que é que está escondido, o que é que esta gente que não tem fé
tem escondido por detrás. Que o Senhor e que o Santo Inácio e os seus companheiros nos ajudem um quadro do martírio da nau dos mártires do Brasil. Da leitura de São Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, para saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Santiago ajuda-nos a passar pelas provações e neste momento, nós que vivemos aqui no Canadá e nesta questão que estamos a viver e muitos católicos incomodados, uns a não permitir que se reflita e se saiba o que é que está escondido por trás, e outros a buscar a verdade, e graças a Deus vemos tanta gente católicos a pensar e a ver o que é que está por detrás de tudo isto. Mas as provações são dolorosas, mas se vividas na perspectiva da vontade de Deus, são o caminho para a glória. Das homilias de São João Crisóstomo, bispo do século IV. Os sofrimentos e a glória dos mártires. Consideremos a sabedoria de Paulo. Que diz São Paulo? Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Diz São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Para que exclama, me falais das feridas, dos tormentos, dos altares, dos algozes, dos suplícios, da fome, do exílio, das privações, dos grilhões, das algemas. Ainda que invoqueis todas as coisas que atormentam os homens, nada podeis mencionar que esteja à altura daqueles prémios, daquelas coroas, daquelas recompensas. Pois as provações cessam com a vida presente, ao passo que a recompensa é imortal, permanecendo para sempre. Também isto insinuava o apóstolo em outro lugar, quando dizia: o que no presente é insignificante e momentânea tribulação, e continua São João Crisóstomo, ele diminuía a quantidade pela qualidade e alivia a dureza pelo breve espaço de tempo. Como as tribulações que então sofriam eram pessoas e duras por natureza, Paulo se serve de sua brevidade para diminuir a dureza, dizendo: o que no presente é insignificante e momentâneo tribulação, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece quando voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro,
mas o que é invisível é eterno. Diz São Paulo aos Coríntios, versículo 4, 17 a 18. Vede como é grande a glória que acompanha a tribulação. Vós mesmos sois testemunha do que dizemos. E continua São João Crisóstomo. Antes mesmo que os mártires tenham recebido as recompensas, os prémios, as coroas, enquanto ainda se vão transformando em pó e cinza, já acorremos com entusiasmo para honrá-los, convocando uma assembleia espiritual, proclamando o seu triunfo, exultando o sangue que deram, os tormentos, os golpes, as aflições e angústias que sofreram. Assim, as próprias tribulações são para eles uma fonte de glória, mesmo antes da recompensa final. Tendo refletido sobre estas coisas, irmãos caríssimos, suportemos generosamente todas as adversidades que sobrevierem. E neste tempo de perseguição à Igreja, e às vezes até do uso da mentira, não procurar saber a verdade da história, mas escondê-la com objetivos concretos, demos glória pela força dos mártires. Se Deus, diz São João Crisóstomo, se Deus as permite, é porque são úteis para nós. Não percamos a esperança nem a coragem, prostrados pelo peso dos sofrimentos, mas resistamos com fortaleza e demos graças a Deus pelos benefícios que nos concedeu. Deste modo, depois de gozarmos dos seus dons de vida presente, alcançaremos os bens da vida futura pela graça, misericórdia e bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pertencem a glória e o poder com o Espírito Santo, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Demos graças a Deus por esta reflexão que São João Crisóstomo fez no século IV e que se atribui a todos os mártires de todos os tempos. O tempo que estamos a viver irá gerar mártires, mas nós temos neste momento missão, a obrigação de procurar saber o que está escondido, o que é que o mundo esconde, o que é que as autoridades escondem, o que é que as pessoas de poder muitas vezes escondem ao serviço de ideologias, de ideias erróneas, não se preocupando com a verdade, mas de atingir fins, não olhando a meios. O mundo muitas vezes procura atingir fins sem se preocupar com os meios, sem serem legítimos os meios. E a Igreja Católica tem sido perseguida ao longo dos tempos. E este episódio da morte destes 40 mártires portugueses, homens de fé, portugueses e espanhóis, homens de fé que iam para a missão e que foram mortos por causa de um fim que era perseguir, acabar com a Igreja Católica, acabar com os padres, acabar com as freiras. E nós tivemos tantos episódios desses na nossa história. A mudança da imagem do Santo Cristo, os milagres da Caloura para Ponta Delgada, porque as freiras não tinham paz destes navegantes que vinham do norte, protestantes, que não concordavam com a vida celibatar das freiras, por isso violavam, matavam, etc. O Curral das Freiras da Madeira é outro sinal disto. E agora, quais são os objetivos que se pretende, humilhando a Igreja Católica nas escolas? O que é que está escondido por trás? Os católicos têm a obrigação de se interrogar e não só esconder a verdade atrás é política, não se fala.
Não é política, a igreja não pode se meter. Não. O que é que está por detrás, caríssimos irmãos? O que é que está escondido? Um cruzeiro na ilha das Canárias, em frente do local onde foram martirizados os 40 mártires, os primeiros 40 mártires do Brasil. Louvemos o Senhor. A casa de família de Santo Inácio de Azevedo, na zona de Penafiel, ele abdicou da sua herança para se consagrar a Deus. Louvemos a Deus pela coragem destes homens que souberam consagrar-se a Deus, mesmo não sendo compreendidos pela Reforma Protestante, mas a sua força, a fidelidade a Pedro, a fidelidade à Igreja é muito mais importante. Nós agora somos chamados a ser fiéis também, sabendo a história, investigando e sabendo o porquê, o que é que está escondido. E graças a Deus muitos católicos hoje já se vão interrogando e vão percebendo que no mundo e muitas forças do poder, para atingirem determinados fins, não olham aos meios para lá chegar. E aqui está um exemplo, a morte destes frades, porque tinham a coroa. Matar frades, matar padres, matar gente com a coroa era um bem, porque era preciso acabar com a Igreja Católica. O fim de acabar com a Igreja não se olhava ao meio de matar pessoas inocentes. Um quadro a narrar numa igreja em Paris, no centro de Paris, a narrar o martírio destes mártires, que na altura, na sua época, sensibilizou todo o mundo católico. A varanda do Seminário da Sé no Porto, que hoje pertence à Diocese do Porto, mas que foi confiscado aos jesuítas na República e mais tarde a Diocese do Porto comprou. Hoje é o Seminário Maior. A varanda, que é do tempo de Santo Inácio de Azevedo, com a Ponte do Luís ao fundo, a Serra do Pilar também ao fundo, Gaia, a cidade de Gaia, do outro lado do rio. Desta varanda onde nós, seminaristas, apreciávamos e víamos, contemplávamos o movimento, a azáfama do mundo, e que também Santo Inácio de Azevedo viu esta paisagem ou parecida, porque as cidades estão sempre em evolução. Quando fui seminarista no Seminário do Porto, não havia o elétrico na ponte de Dom Luís, ainda passavam carros. Hoje, no tabuleiro de cima, só passam os elétricos e pessoas a pé, e no tabuleiro de baixo passam carros. Louvemos o Senhor. A mesma varanda do Seminário da Sé do Porto, onde Santo Inácio de Azevedo e gerações e gerações de padres e gente consagrada e leigos, alguns não foram padres, contemplaram, rezaram, conversaram. Um lugar muito bonito, de grandes memórias por quem por ali passou. A Sé do Porto, vista do alto, com o passo diocesano onde vive o bispo, e lá ao fundo
por detrás do paço fica a Ponte Dom Luís e o Monte Pilar, Serra do Pilar, que também chegou a ser um convento, mas que hoje e durante muito tempo foi um quartel militar, porque foi confiscado pela República. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio Azevedo e seus companheiros, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros rogai por nós. Amém. A todos um santo dia.